Comemorar nos Estados Unidos e não falar inglês. Eu sempre fui apaixonada pela língua americana desde criança. Eu me lembro que com a prima minha, a gente fazia tipo aquele meme. A menina fala pra outra, Vamos orar pra Deus, pedir pra gente falar inglês, depois elas voltam falando palavras que não é inglês, mas é uma brincadeira que elas fazem e a gente fazia meio que isso. Então eu cantava música em inglês sem ser inglês, eu falava inglês sem ser inglês. E eu tinha realmente uma vontade muito grande de falar inglês. Eu já estou mergulhada no inglês tem um pouco mais de 2 anos. Desde que eu conheci Daniel, eu comecei a estudar, mergulhar mais na cultura americana. Mas eu descobri que o básico que eu sabia é praticamente 1% aqui. Porque quando você fala para um americano, "Oh, how are you?", ele vai te responder e ele não te responde com apenas um I'm fine. Inclusive, quando ele pergunta para você como você está, é totalmente diferente do que você está acostumado e o que você aprendeu, as frases prontas que você aprendeu. Quando eu cheguei, eu tive esse choque. Já tinha muitas pessoas que falavam sobre isso, mas é muito maior do que nós imaginamos. Eu tenho a dádiva de ter o apoio. Meus sogros, Daniel fala português. Se eu precisar ir em algum lugar, eles estão comigo, eles me ajudam. A gente não consegue ser a gente, porque a gente precisa ser nós mesmos em um outro idioma que nós não sabemos falar. Então, quando eu chego numa loja, existem pessoas legais, mas também existem pessoas chatas. Lógico, eu me deparei com bem mais pessoas legais do que com pessoas chatas. Lembro de uma vez estar numa loja e precisar experimentar uma roupa e eu não sabia ainda como falar se eu podia experimentar. Tentei falar com ela do meu jeito e aí ela ficou tipo assim, fazendo uma cara meio estranha. Falei pra ela que eu não falava inglês e aí ela fez uma cara de falando comigo e eu tipo sem entender. Tipo, ai, vai, né, e tal. E foi e me colocou no provador. Eu não sei se ela tava num dia mal, que ela tava trabalhando muito, tava trocando de turno, mas ela foi insuportável comigo. E eu fiquei tipo, meu Deus, e agora? Primeiro contato que eu tive, de tentar falar com uma pessoa e a pessoa já veio, tipo, super grossa comigo. E daí pra frente, gente, foi só pra trás. Eu percebi que realmente o difícil do inglês é o listening, entender a pessoa, é o ouvir e entender o que a pessoa está falando. Para mim é a maior dificuldade. Falar com a pessoa alguma coisa, perguntar alguma coisa e não conseguir entender o que a pessoa está falando comigo de novo. É desesperador. Porque você fica tipo, poxa, a pessoa não tem obrigação de ficar tentando me ajudar, de falar mais devagar. E é isso que a gente pensa. Tipo, ela não tem obrigação de saber português e ela não tem obrigação de ficar falando mais devagar. Talvez ela não tenha nem tempo. Eu tive 2 pessoas que foram muito chatas comigo. Uma foi nessa loja que eu queria experimentar a roupa e eu só sabia falar can I. Ai, can I have? Eu só sabia falar can I have, eu não conseguia falar o restante. E aí ela foi chata comigo e a outra foi no McDonald's, que eu fui pedir uma coca e eu tava toda pronta pra poder usar as minhas frases de efeito. Quando a gente compra alguma coisa em qualquer outro lugar, ele sempre pergunta anything else? Ou is there it? Ou there it? Alguma coisa desse tipo. Gente, me perdoa a pronúncia porque eu não sei falar direito. Que significa algo mais ou isso é tudo. E aí eu já tava pronta com essas frases na minha cabeça, que inclusive eu aprendi aqui, pra poder responder pra ela, né? Que no thanks, it's there it. Ou, sabe, eu já tava pronta. E ela foi super grossa comigo. Tipo, me entregou a coisa assim com a raiva e não falou nada comigo. E eu simplesmente peguei e saí. Porque eu fui com frasezinhas todas estudadas, né? Pra pedir a coca, eu já sabia pedir, pra poder falar não tem, que isso é tudo e tal, não sei o que. De outra vez eu fui novamente e aí tinha uma outra garotinha lá. Eu tento não chegar logo falando pra pessoa que eu não falo inglês. Deixo ela desenrolar e depois eu vou e falo pra ela que eu não falo inglês muito bem. Aí essa menina tava lá e aí ela falou comigo e eu não entendi o que ela tinha falado. Então eu fui e falei, ai, sorry, que eu sou brasileira, não falo inglês muito bem. E ela, ai, tudo bem, né? Eu percebi que ela falou, não, tudo bem, não tem problema. Peguei a coca e eu queria pagar a coca. Eu fiquei olhando pra ela e ela olhando pra mim. Ela já tinha falado pra mim que não precisava pagar. Não sei por que motivo, gente. Ela falou que não precisava pagar a coca. Fiquei sem entender, né? Não sabia. Aí eu fiquei mostrando pra maquininha e falei, pay. Falei, pay, né? Tipo assim, pagar e tal. Aí ela foi e falou alguma coisa tipo, don't have pay. Alguma coisa assim. Eu entendi só isso. Aí eu associei, não precisava pagar. Aí eu, thank
thank you. Aí ela ficou toda feliz, eu também feliz, peguei minha coca e fui sair. E quando as pessoas são legais, você quer ser legal, você quer conversar, você quer fazer uma amizade, você não consegue, porque você não consegue falar a língua. Eu tenho um pouco de medo de falar. Porque como eu não sei falar corretamente, eu falo as palavras tipo índio, mir, querer, nananã. Eu não sei o que. Eu tenho que enfrentar esse medo e tenho que falar do jeito que eu sei, porque só assim é que eu vou aprender, né? Eu tenho muito medo de me comunicar com a pessoa, porque quando ela fala de volta, me bate um pânico, me bate um desespero, que muitas vezes eu sei o que a pessoa está falando e eu não consigo responder porque eu estou em pânico, porque eu estou travada. Porque você tem que pensar muito rápido. Aqui tem a mania de você segurar a porta. Quando tá vindo a outra pessoa, você passa, segura a porta pra pessoa passar. E aí, a primeira vez que eu fiz isso, a mulher falou pra mim, thank you, e eu fiquei, tipo, esperando. Eu entrei em pânico, eu não sabia se eu falava of course, se eu falava welcome, ou eu não sabia o que falar. Eu entrei em pânico, aí depois, tipo assim, de um minuto eu falei, of course. Aí Daniel falou, tem que ser mais rápido, amor. Então vocês estão entendendo? Tipo assim, é como se a pessoa falasse com você, ela tá falando normal, ela não sabe que você fala, que você não fala inglês. Só que pelo fato de nós estudarmos, né? A gente que estuda inglês, estudamos, a gente ouve um áudio, a gente volta o áudio 1000 vezes, volto o áudio 1000 vezes pra poder entender palavras que tá falando naquele áudio. Aí tá vendo um filme. Aí você não tem que responder o filme, tipo, mesmo que você assiste sem saber o que tá falando, você não precisa responder o filme, só ouve e deixa rolar. E quando a pessoa fala com você e você tem que responder, eu entro em pânico, porque ela não sabe que eu não falo inglês, e aí eu não sei como explicar pra ela que eu não falo inglês, e aí eu fico, tipo assim, aí se eu falar assim, I don't speak English, se ela vai, tipo, me achar besta... ou se ela vai me achar besta, ou se ela vai falar assim, como não fala inglês se você tá falando inglês que não fala inglês... Ou eu sei lá o que vai passar na cabeça dela. Quando a pessoa fala comigo e eu não entendo, é um pânico geral pra mim. Outro dia, uma moça... A gente tava num lugar e uma moça perguntou se eu queria água. E assim, toda a frase tinha palavras que eu conhecia do começo ao fim. A frase inteira eu sabia o que era. Só que eu entrei em pânico. Fiquei perguntando Daniel, insegurança. Com medo de responder, com medo de falar. E outra coisa que acontece muito. Um dia eu cheguei na academia com o Daniel e o instrutor falou com ele, assim, amigo dele, falou com ele assim, falou comigo, falou, melhor tomar cuidado com ele, tipo, brincando, sabe? E eu fiquei, tipo, sem falar nada porque eu não sabia que ele estava falando comigo. Eu achei, por não entender, eu não sei com quem que ele tá falando. Eu achei que tava falando com o Daniel. Então, rapidamente eu percebi que ele, tipo, ficou um pouco triste. Aí Daniel foi depois que me falou que o que ele tinha falado, eu fiquei muito mal por não ter respondido. E sabe? E aí eu fiz o treino todinho super mal. E aí no final do treino eu falei, amor, eu quero pedir desculpa pra ele. Então eu fui lá e pedi desculpa pra ele. Falei, desculpa, eu não te respondi, que eu não falo português, eu não falo inglês, eu não entendo muito bem. Aí ele, que isso, imagina. Em inglês ele falou, claro, né? Daniel traduziu. Não, imagina, eu pensei que você tinha ficado com raiva. As pessoas aqui às vezes não gostam que a gente brinca, aí eu fiz uma brincadeira, achei que você tinha ficado. E aí eu resolvi com ele. Então, você tá entendendo, gente? Às vezes você passa uma imagem que é uma pessoa grossa, que é uma pessoa chata. E tipo, eu sou tão legal, eu sou tão simpática. E eu não consigo passar para as pessoas o quão simpática eu sou. Porque eu não tô entendendo o que elas estão falando. Eu tô estudando. Nesses quase 3 anos, eu tenho experimentado várias formas de estudar. Eu acabei de crer que o meu problema maior é o listening. Mas que também o escutar, né? Escutar e entender o que a pessoa tá falando. Mas eu também não posso resumir minha vida em ficar assistindo no áudio em inglês, filme em inglês, jornal em inglês, ouvindo. Pra mim hoje já é super normal assistir filme em inglês, eu não entendo basicamente nada, eu só entendo o contexto. Então já tô acostumando meus ouvidos a não achar mais estranho, porque eu não acho mais, eu só preciso agora entender o que tá falando. Eu acho, pela minha experiência de tudo, que eu preciso é aprender vocabulário. Qualquer pessoa que queira falar inglês precisa aprender vocabulário, aprender muitas palavras em inglês. Se você sabe muitas palavras em inglês, você vai conseguir montar frases, mesmo que a frase esteja errada, você vai conseguir montar frases, você vai entender o que a pessoa está falando. Por quê? Porque quando eu estou assistindo um filme, eu entendo algumas frases. Se a pessoa falar I gotta go, eu já sei o que ela está falando, porque eu já sei que I gotta go eu tenho que ir. Então o segredo é aprender vocabulário ou até mesmo aprender frases e expressões para você poder ouvir e entender.
Meu Deus, como eu já chorei, gente. Eu fico me sentindo incapacitada, eu fico desesperada, eu fico desanimada. Eu chego a pensar que eu não vou aprender. Aí depois eu falo, vou aprender sim, em nome de Jesus. Eu tô fazendo esse vídeo aqui, falando pra vocês sobre as minhas dificuldades, sobre as minhas experiências, porque um dia eu ainda vou vir aqui nesse TikTok, no YouTube, em qualquer outra plataforma. Eu vou fazer um vídeo todo em inglês e falar, gente, eu venci. É só vocês acreditarem em vocês que vocês também vão conseguir vencer. E por fim, tudo na vida é um processo. Para eu estar aqui nos Estados Unidos, eu precisei passar por um processo grande. Podemos querer que as coisas aconteçam da noite pro dia, porque elas não vão acontecer assim. É preciso você trabalhar, estudar, entender o tempo, saber que não vai ser da noite pro dia. Quando eu cheguei, eu já aprendi várias coisinhas que eu aprendi aqui, várias frasezinhas, várias expressões, várias palavras. Cada experiência que eu passo, eu aprendo uma coisa. Na experiência da academia, aprendi uma palavra, better. Na experiência do McDonald's, eu aprendi uma frase, né? I don't have pay, alguma coisa assim. Mesmo que eu não aprendi tudo certinho, gente, mas eu aprendi alguma coisa. Então, quando alguém falar pra mim de novo alguma coisa como don't have pay, eu já sei que não precisa pagar. Na experiência que eu tive com a moça lá do que eu queria experimentar roupa, eu aprendi que para pedir para experimentar uma roupa, I have try. Então, cada lugar que você passa, você vai aprendendo uma coisa nova. Eu aprendi que qualquer lugar que você chegar, você comprar, final da compra, eles vão falar com você, anything else, ou it's there it, ou there it. Então, meu ouvido já está acostumado com essas frases. E aí, isso me leva a crer o quê? Que é devagar, que aos pouquinhos você vai aprendendo frases, você vai aprendendo vocabulário, você vai aprendendo palavras, vai somando junto com o que você estuda dentro de casa e você vai aprender. Não adianta eu entrar em desespero, não adianta eu ficar, maluca, querendo aprender da noite pro dia, porque isso não vai acontecer. Eu ainda vou voltar aqui e vou deitar nesse inglês. Bom, eu acho que deu para tirar um pouquinho da dúvida de vocês a respeito do inglês, porque eu recebo bastante lá na de vizinha, no direct, como que é o inglês, como que é falar inglês aqui, como que tá sendo para mim, e é isso que tá sendo para mim, gente, no momento. Às vezes eu fico triste por não conseguir me comunicar e fazer amizade com as pessoas, mas eu sei que isso vai passar, que é só um processo e logo eu vou estar muito bem em inglês, trabalhando, interagindo, falando com as pessoas na igreja, entendendo a pregação sem precisar de aplicativo. Pra mim tá sendo desafiador, assim, talvez um dos maiores desafios da minha vida. Eu já tive muitos desafios, eu saí de casa com 18 anos, com R$60 no bolso, fui viver minha vida numa cidade maior, depois em uma maior ainda, então eu chorei, sofri, fiquei sem comer, sem almoçar, eu passei muita coisa difícil na minha vida e esse é só mais um desafio e eu sei que eu vou vencer e que vai ser maravilhoso e vai ser mais um aprendizado pra mim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você chegou até aqui, assistiu tudo, que você possa dar uma curtida, comentar, me ajudar nesse engajamento. Eu espero que vocês tenham gostado de ouvir minha experiência e logo mais eu volto falando mais coisinhas sobre esse universo americano. Quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui e apesar dos desafios, eu estou muito feliz, porque é uma oportunidade de aprender algo novo. Isso é divino. Beijo pra vocês e até a próxima.